Alô, galerinha! Eu sou o professor Joás, professor de Física da plataforma Gonçalves Dias e vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? Estuda aí. Você do segundo ano, vamos acompanhar nossas aulas. A gente começou uma unidade chamada Termologia. Dentro dessa unidade nós vamos ter várias aulas aí, tá? Se não me falha a memória, são 15 aulas que a gente tem dentro dessa unidade chamada Termologia. Essa é a nossa aula de número 7. Essa aula a gente vai continuar a falar, né? Vai continuar falando sobre dilatação. Só que dessa vez vai ser a dilatação dos líquidos, certo? Na aula anterior a gente falou sobre dilatação dos sólidos, certo? Então acompanhe aí comigo. Olha só. Dilatação dos líquidos. Assim como os sólidos, a dilatação dos líquidos ocorre quando sua temperatura aumenta. O aumento da agitação das moléculas também aumenta a distância média entre elas, aumentando assim suas dimensões. Nos líquidos, consideramos só a dilatação volumétrica. É importante observar que, devido à força de ligação entre as moléculas dos líquidos ser menor que dos sólidos, os líquidos dilatam muito mais, bem mais que os sólidos. Certo, gente? Então, vejam. Assim como nós falamos na aula anterior, os corpos, eles são compostos por moléculas, né? E essas moléculas ficam vibrando mais ou menos de acordo com sua temperatura. Temperatura alta, vibra bastante. Temperatura baixa, vibra menos. Então, se eu tenho um líquido aqui, uma substância no estado líquido, né, e as partículas, as moléculas estão vibrando, quando eu aqueço, essa vibração aumenta. Aumenta a vibração, vai aumentar a distância média entre as moléculas. Então, o que estava assim vibrando, agora vai vibrar assim. E isso, que vai acontecer com todas as moléculas, né, assim que vai aumentando de temperatura, vai fazer com que as dimensões do líquido aumentem. Então, aumenta-se o volume do líquido. Diferentemente dos sólidos, que têm dilatação linear, superficial e volumétrica, os líquidos nós não vamos conseguir classificar dessa maneira, tendo só a dilatação volumétrica, pois, para você colocar um líquido para aquecer, você tem que pôr ele em um recipiente. E esse recipiente, sempre vamos considerar o seu volume, as 3 dimensões. Você não vai colocar, é muito difícil você colocar em não tem nem como, né, colocar em um recipiente semelhante a um fio de cobre, com aquele formato. Não tem. Você vai colocar numa panela, você vai colocar a panela, ela tem geralmente forma cilíndrica, né? Então, geralmente, vai colocar num becker, alguma coisa assim. Então, consideremos apenas a dilatação das 3 dimensões, dilatação volumétrica, tá bom? Tá no texto, eu li para vocês, mas eu quero reforçar sobre a dilatação. Ó, a força de união, que a gente pode chamar de coesão, né, das moléculas de um líquido, comparada com a dos sólidos, essa força ela é bem menor. Tanto é que, para você separar essas moléculas da água, por exemplo, você passa a mão assim, ó. Se você tem um balde com água, ou um recipiente com água, quando você coloca a sua mão nesse recipiente, você está separando uma molécula da outra para que sua mão consiga entrar. Tenta fazer isso num sólido. Você bate, é arriscado você se machucar se você fizer muita força e não consegue separar, porque a força de união delas é muito grande, nos sólidos. Como no líquido é mais fraco, essa força é menor, nessa força de coesão, de união, é mais fácil para dilatar. Tá? Eu gosto de explicar desse jeito, que é para vocês entenderem de uma vez por todas como é que acontece. Então, os líquidos, eles dilatam com muito mais facilidade do que os sólidos. Certo? É importante saber disso. Porque no uso do termômetro a gente justifica isso, tá? Que a gente vai falar depois. Muito bem. Então vamos ver agora como estudar essa dilatação dos líquidos. Na aula anterior
eu falei sobre dilatação dos sólidos e a ferramenta utilizada, porque apesar de ela se repetir 3 vezes na sua estrutura, a estrutura é uma só, né? Você tem uma diferença de letras só, mas a estrutura é única. Aqui também vai ter essa mesma estrutura, só que um detalhe importante, tá? Então a gente vai ver agora como calcular essa dilatação. Tá legal? Então vamos aqui. Olha só. Dilatação dos líquidos, né? A dilatação observada quando aquecemos o líquido é chamada de aparente, pois não levamos em consideração a dilatação do recipiente. Assim, devemos considerar as dilatações abaixo, que eu vou explicar direitinho. Dilatação real, dilatação aparente, dilatação do recipiente. Então, acompanhe aí, ó. Olha só. Aqui, gente, tem um recipiente completamente cheio de líquido, certo? Então, aqui, eu tenho nessa figura aqui, um recipiente completamente cheio de líquido. E o que eu vou fazer? Eu vou aquecer esse líquido. Quando eu aqueço esse líquido, ele vai aumentar de tamanho. Só que eu botei algo aqui, ó, que é para, cadê esse aqui, ó? Que é para quando derramar, cair ali. Então, quando eu aquecer, senhores e senhoras, e você vê que transbordou, que derramou, o que parece? O que aparenta ser? Essa é a dilatação do líquido. Porque, olha só, se aqui estava completamente cheio, nessa figura estava completamente cheio, quando eu esquentei, derramou, por que derramou? Porque dilatou, né? E aí a gente considera esta aqui como a dilatação do líquido. Mas isso não está totalmente correto. Porque, vejam, vocês lembram da dilatação dos sólidos? O que eu tenho aqui? Eu tenho um recipiente feito de vidro ou de metal, se for uma panela, né? Que é um bom condutor. Quando eu esquentar essa panela, ela também vai dilatar, né? Ah, professor, mas então por que derrama? Porque física é complicado. Se eu tenho recipiente e eu botei água e eu aqueço os dois, você me falou que o líquido dilata e também falou que o recipiente vai dilatar. Se os dois vão dilatar quando aquecer, por que vai derramar? Aí eu expliquei há alguns minutos. Porque os líquidos dilatam mais do que os sólidos, uma vez que a força de coesão entre as moléculas é menor. Então, eles têm facilidade em dilatar. Então, o que a panela, o recipiente aumentar, o líquido preenche aquilo e como ele dilata mais, ele vai transbordar. O que nós chamamos de, o que parece ser a dilatação do líquido, mas não é, por isso tem esse nome, ó, dilatação aparente. Parece ser, mas não é, tá? Então se liga, essa aqui não, a parte que derrama, a parte que transborda, é a parte, nós vamos chamar de dilatação aparente. Belezinha? E aí, como é que fica o estudo? Aí a gente vai estudar separadamente. Lembra da fórmula que eu falei para vocês? Na aula passada se repetiu, ó. Variação do volume, ΔV, é igual ao... Eu falei assim, ó, diretamente proporcional ao volume inicial, diretamente proporcional à variação de temperatura. E aqui aquela constante de proporcionalidade, chamada de coeficiente de dilatação, que depende da natureza da substância. Como nós estamos falando em líquido, se for água vai ser um coeficiente de dilatação, se for uma outra solução química, no estado líquido, vai ter outro coeficiente de dilatação para cada líquido, para cada substância, melhor dizendo, temos um coeficiente de dilatação. E esse coeficiente de dilatação, essa constante de proporcionalidade,
ela está ligada à natureza do líquido, tá bom? Então é isso, ó. Quanto o líquido vai dilatar realmente é o volume inicial vezes coeficiente de dilatação real do líquido vezes variação de temperatura. Coeficiente de dilatação que parece ser, mas não é, que a gente chama de aparente. Coeficiente de dilatação aparente. Ó, mesma coisa, ó, diretamente proporcional ao volume inicial, diretamente proporcional à variação de temperatura, constante de proporcionalidade, né? Então, delta V é igual a V0 gama delta T, tá? Beleza, aparente. E aí, o que está faltando? A gente considerar o quê? A dilatação do recipiente, certo? Mesmo jeito, ó. Delta V do recipiente, diretamente proporcional ao volume inicial do líquido, diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto mais líquido tem, mais vai dilatar. Quanto mais esquentar, mais vai dilatar. Coeficiente de dilatação do material que é feito o recipiente, certo? É isto. Então vamos passar aqui para a próxima. E agora, Joadson? Perdão, gente. Eu tenho essas 3 dilatações, eu estou meio confuso. Então, calma, respira. Vamos lá. Então, nós temos a aparente, que é a parte que derrama, a parte que transborda. Temos a do recipiente, que levamos em consideração. E o que a gente quer mesmo é o real. Então, olha só. O coeficiente de dilatação real do líquido é igual ao coeficiente de dilatação aparente do líquido, mais o coeficiente de dilatação do recipiente, tá? Então, olha aqui, coeficiente de dilatação real, coeficiente de dilatação não, variação do volume real do líquido vai ser igual à variação do volume aparente mais a variação do recipiente. Lembrando que essa aparente é a parte que derrama e essa do recipiente é quanto o recipiente vai aumentar. Tá? E por que derrama? Porque os líquidos dilatam mais do que o sólido. O líquido que está dentro do recipiente vai dilatar mais que o recipiente, porque tem mais facilidade de fazer isso. Com relação aos coeficientes de dilatação, agora sim, né? Coeficiente de dilatação real do líquido mesmo, o próprio do líquido, vai ser aquele que parece ser, mas não é, que a gente fez o cálculo usando isto aqui, mais o do recipiente, tá? Então, o coeficiente de dilatação real do líquido é o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Beleza? É isso, tá? Então, veja que não é esse bicho de 7 cabeças, certo? Se a gente parar um pouquinho para ler, para entender, todo mundo consegue entender, tá? Para a gente fixar o conteúdo, eu tenho aqui alguma atividade. Esse primeiro exercício, ó, exercício da Unimep São Paulo. É assim, ó. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Opa, já repetimos isso aqui. Esse volume transbordado mede a dilatação absoluta do líquido menos a dilatação do frasco, quer dizer, a dilatação absoluta, que é a real, menos a do frasco. Mede a parte que derrama, aquela parte que derrama é a dilatação do frasco, é a dilatação real do líquido, absoluta do líquido, é a dilatação aparente do frasco, é a dilatação do frasco mais a dilatação do líquido, a parte que derrama. Então, o que a gente viu? Acompanhem. Que vou escrever aqui em cima, ó, a dilatação do volume real é igual à dilatação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente, certo? Se ele fala da parte que derrama, a parte que derrama qual é? Essa daqui, ó. Vamos isolar essa parte?
Aí vai ficar assim, ó, a variação, eu vou isolar, ó, passar, atenção, vou passar esse termo para o primeiro membro e escrever de trás para frente. Então vai ficar só esse termo aqui, ó, que eu vou escrever logo aqui. Escrever de trás para frente. Então, a variação do volume aparente é igual à variação do volume. Quem estava lá? Essa, ó. Essa parte aqui, real. Variação do volume real menos a variação do volume do recipiente. Por que que eu fiz isso? Mas, Joás, tu não disse que é só a parte que derrama, a parte que transborda? Porque não está aqui. Das opções, quando eu li as opções, ó, não tinha, dizendo que a parte que transborda vamos ver aqui, verifica se esse volume que transbordou é o volume aparente do líquido, tá? Então, ó, essa quando ele fala absoluta é a real. Então, ó, a variação do volume, cadê? A parte que transborda é a aparente. É igual a variação do volume real menos a variação do volume do recipiente. É a dilatação absoluta do líquido, que é a real, menos a dilatação do recipiente, que é o frasco. Resposta certa, letra A. Tá? Olha só. Resposta certa, letra A. Vamos para a próxima? De novo, ó, também uma teórica aí pra gente. Para vocês não reclamarem aí de conta. Ó, quando o recipiente totalmente preenchido com líquido, ó, com o recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda representa a sua dilatação. Vamos escrever aqui. A parte que transborda, dilatação, aparente. A dilatação real do líquido, ó, a dilatação do líquido é dada pela aí da dilatação do frasco e da dilatação do recipiente. Ficou até meio confuso, né? Mas começa com aparente, beleza. A dilatação real do líquido poderia ser, é dada pela, mas vamos para as opções. Tá? Eu acho que nas opções fica melhor para a gente poder entender. Certo. Então, a gente começa aqui com aparente. Beleza. Vamos ver se a letra A dá certo. A dilatação. Bora lá? A dilatação. A letra A está dizendo assim, ó, a dilatação real do líquido é dada pela soma. Porque tinha soma nas opções, né? Na hora da prova, gente, fica bem fácil, porque fica tudo embaixo, fica melhor, né? Aqui eu tenho que passar as páginas. Da soma da dilatação do frasco e da dilatação aparente. Então, vamos ver se tem uma opção assim. Aparente, real, soma, aparente. Aparente, real, letra A mesmo, ó. Aparente, real, soma e aparente. Beleza? Isso mesmo. Resposta certa, letra A. Belezinha? É fácil, né? Física é fácil, não é difícil não. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse nosso projeto aí, vários pontos positivos dele, né? Um deles é que você pode assistir quando quiser, pode voltar, pode repetir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se liguem nas próximas aulas. Tchau, tchau, até mais.